Você já ouviu falar em discinesia tardia? Não? Mas talvez você já tenha visto por aí. Hoje a gente vai falar desta condição chamada discinesia tardia, que é um nome que a gente não ouve falar muito, não está aí no vocabulário corrente das pessoas, mas é algo que pode ser mais comum, mais prevalente, que a gente diz, do que a gente imagina. Pode ter perto de você, você já pode ter visto e nem sequer sabia que tinha nome, né? Nem sequer sabia que isso tinha uma causa e, felizmente, agora tem tratamento. A gente vai falar um pouco do que é, o que causa e como trata a discinesia tardia no vídeo de hoje. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar aí no sininho para receber os alertas de quando tem vídeo novo, essas coisas, né? E deixar o seu like se você acha importante esses vídeos aqui sobre medicamento, sobre tratamento, enfim, se é um tema que te interessa para a gente saber que vale a pena a gente falar sobre isso. Discinesia tardia é um transtorno do movimento, é uma discinesia, né? Cinésio é movimento em grego e dis, então inadequado, é um movimento inadequado, um movimento ruim que acontece tardiamente, que não acontece imediatamente, que leva tempo para acontecer. Quando? Quando alguns medicamentos são utilizados durante muito tempo e para algumas populações específicas com risco ainda maior. A gente está falando basicamente dos antipsicóticos de primeira geração. Os remédios que tratam os sintomas psicóticos, né, os delírios, as alucinações, os sintomas dessa ordem, e os mais antigos, aqueles que foram descobertos aí na metade do século XX e ganharam o mercado na segunda metade do século XX. A gente está falando de haloperidol, de clorpromazina, esses remédios mais antigos mesmo, eles têm um risco maior de levar a esse quadro que é caracterizado por movimentos involuntários e distorcidos, sobretudo no segmento cefálico, sobretudo na cabeça, principalmente no rosto. Então são pessoas que têm movimentos às vezes mastigatórios, então começam a fazer uns movimentos assim contra a vontade deles, movimentos às vezes coreicos, que a gente chama tortuosos e tônicos, né? Eles vão com força, movimentos de língua, às vezes a pessoa fica pondo a língua para fora, assim, contra a vontade dela, obviamente, né? E sem uma função, claro, não tem nenhum motivo para ela estar colocando a língua para fora, ou fazendo caretas, franzindo o nariz, enfim, fica com movimentos orofaciais principalmente. Pode acontecer no pescoço, pode acontecer em tronco, mas é bem mais raro. Eu já vi acontecer em tronco uma discinesia tardia muito grave, a pessoa começou a andar torta aí pro resto da vida. Isso era antigamente, né? Lembra que eu sou psiquiatra já há pelo menos 2 décadas aí, então já vi outras coisas acontecendo. A ocorrência da discinesia tardia com antipsicóticos mais antigos, ela não é pequena não, sobretudo se a pessoa é mais velha, sobretudo se ela tem mais do que 50 anos, isso pode chegar a 50% dos pacientes usando antipsicóticos mais antigos. Quando a gente analisa o uso de antipsicóticos mais modernos, de segunda geração para frente, e aí a gente está falando de olanzapina, de quetiapina, da risperidona, etc., esse risco diminui muito, diminui muito. Quando a gente analisa pacientes que só usaram antipsicóticos de segunda geração, esses mais modernos, que nunca usaram antipsicóticos de primeira geração, esse risco pode cair para menos de 5%, por exemplo. Não é desprezível, né? Existe esse risco, mas é muito, muito menor do que os antipsicóticos de primeira geração. Quando a gente analisa pacientes que usaram no passado antipsicóticos de primeira geração e agora mudaram para os antipsicóticos de segunda geração, a gente vê que também tem um risco aumentado. E sim, quanto mais idoso, maior o risco. Os pacientes mais jovens têm um risco menor de ter esse sintoma com os antipsicóticos, os pacientes mais velhos têm um risco aumentado. Então, a gente sempre tem que ser muito criterioso no uso de antipsicótico. Aliás, a gente tem que ser criterioso no uso de qualquer remédio. Aliás, a gente tem que ser criterioso no uso de qualquer coisa. Você não sai usando as coisas de qualquer jeito, por qualquer motivo. Você tem em tudo um custo e você tem um benefício. A gente sempre tem que pensar em custo-benefício do que a gente faz na nossa vida. A gente tem que pensar em custo-benefício dos remédios e a gente tem que pensar em custo-benefício no uso dos antipsicóticos. Hoje, a gente dá preferência aos antipsicóticos de segunda geração,
por conta desse risco, e enfim, em termos de eficácia, não temos um remédio que seja muito, muito melhor que outro, a não ser um, que é a clozapina, que tem toda uma particularidade. A gente pode até fazer um vídeo sobre a clozapina aqui um dia, mas fora ela, que enfim, tem outros detalhes na sua administração, a maioria dos antipsicóticos tem efeitos parecidos em termos de eficácia, mas tem essas diferenças de efeito colateral e de efeito colateral tardio. A discinesia, ela acontece tardiamente, como a gente estava falando. Para você fazer esse diagnóstico, você tem que ver esse tipo de movimento discinético, né? Essa discinesia orofacial, ou enfim, pescoço. Muito raramente você vai ver em outros segmentos, mas pode acontecer. Isso durando algumas semanas, depois de alguns meses usando um antipsicótico. Outros critérios, às vezes para o idoso não precisa ter meses usando, às vezes com menos tempo você já consegue ver isso no idoso, é menos tardio, mas você precisa ver esse efeito mais tempo, é uma coisa que dura, não é um efeito que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. O problema é que no começo ele pode sim ser flutuante, vem um pouco, para um pouco, às vezes a pessoa acha que é só uma mania e demora para cair a ficha de que é um efeito colateral. Até muito recentemente tinha pouca coisa para fazer pela discinesia tardia, a ênfase estava sempre na prevenção. Olha, usa de forma criteriosa, usa a menor dose possível, prefira antipsicótico de segunda geração e etc, porque a ideia era evitar que acontecesse, porque se acontece, a gente sabe que vai ser muito difícil tratar. Às vezes passa sozinho, né? Como tudo na medicina não é matemático, às vezes passava sozinho. Tinha gente que usava clonazepam, o famoso Rivotril, para ver se diminuía um pouco a incidência. Teve ensaios com vitamina E, diminuir o antipsicótico quando possível, né? Era uma tentativa. Tentava se trocar, depois saiu um guideline dizendo que não adiantava muito diminuir, não adiantava muito trocar, enfim, tinha pouco a se fazer pelo tratamento farmacológico da discinesia tardia, e isso mudou a partir aí da segunda metade da década de 2010. Em 2017 começaram a sair estudos com medicamentos novos que foram finalmente aprovados pelo FDA e agora aprovados pela Anvisa também. A deutetrabenazina. Essa deutetrabenazina é um medicamento que agora vai ficar disponível no Brasil para os pacientes, que regula a neurotransmissão. Provavelmente a discinesia tardia está associada à dopamina. Dopamina, às vezes a gente ouve falar que é o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor. Não é bem assim. Ela é um neurotransmissor associado à importância, saliência e à nossa direção às coisas, né? Então a gente vê algo que é importante, a gente quer fazer, a gente quer repetir. Então a dopamina tem essa importância aí da saliência do estímulo para nós, da relevância e também da nossa ação em direção àquilo. Ela controla os nossos movimentos. Os antipsicóticos bloqueiam em parte a dopamina, porque diminuem os sintomas delirantes, né? Se a gente pensar no que a dopamina faz, de dar a relevância, de dar a importância para as coisas, às vezes o paciente psicótico ele começa a ver tudo como muito relevante, tudo muito conectado, começa a ter essas ideias que a gente chama de delirantes, e o uso do antipsicótico bloqueia a dopamina e desfaz essas hiperconexões aí que o paciente pode ter, mas interfere às vezes no movimento, na coordenação do movimento, levando à discinesia. A deutetrabenazina, ela regula, ela ajusta a liberação de dopamina. Os neurotransmissores, eles caminham em pequenas vesículas, né, como se fossem pequenas bexiguinhas dentro dos neurônios que vão transportando eles para lá e para cá, até que eles cheguem na sinapse, que é um espaço entre os dois neurônios. A vesícula joga o neurotransmissor lá na sinapse, ele encosta no neurônio seguinte, dá o seu sinal e muitas vezes é recapturado em vesículas de novo para ser retransportado, enfim, reciclado. E esse transporte todo, essa regulação é ajustada pela deutetrabenazina, que diminui, portanto, os sintomas da discinesia tardia. É uma boa notícia para os pacientes. Enfim, a gente vê que não é algo extremamente comum, mas não é nada raro, sobretudo se a gente prestar atenção na população mais idosa. Você pode ter visto já, né? Por isso que eu falei, talvez você reconheça esses movimentos, essa disfunção orofacial. Você achava que era mania da pessoa, que era só porque ela estava ficando velha. Às vezes não, é efeito colateral dessas medicações que a pessoa usa por outros motivos e agora tem um tratamento aprovado, que foi aprovado nos Estados Unidos e aprovado também no Brasil. Você já tinha visto esse movimento? Agora que eu expliquei o que é, você já tinha prestado atenção, já tinha reparado, sabia que era uma doença, sabia que tinha tratamento agora?
Coloca aqui nos comentários, escreve para mim, para a gente trocar aí essas ideias, para a gente continuar dialogando, porque assunto para a gente falar aqui, você sabe, é o que não falta.